Olá, meu nome é Lorena Nonato, sou graduando em Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. O meu trabalho de iniciação científica, Becos da Memória, Construção da Episteme Feminina no Romance de Formação Contemporânea, foi realizado a partir do segundo semestre de 2019, sob orientação da professora Maria Zilda Ferreira Cury. O cânone literário, legitimado pela hegemonia cultural, é interpelado pelo processo de dilatação política dos novos fazeres literários, no qual os conceitos de forma e conteúdo validados são colocados em xeque pela insurgência de novas construções epistemológicas de grupos sociais silenciados. Nesse sentido, surgem os escritos de Conceição Evaristo, escritora negra contemporânea que estreia no cenário literário brasileiro em 1990, com suas publicações na série Cadernos Negros do Grupo Quilombo Hoje. Posteriormente, publica obras como Poncia Vivência, Olhos d'Água e Becos da Memória, obra que interessa o presente artigo. Evaristo elenca em seus romances temáticas relacionadas à ancestralidade, trauma e gênio. Becos da Memória, segundo o romance da escritora, conta a história de uma favela em processo de desfavelamento. Violência e trauma permeiam a trajetória de Maria Nova, Negro Alírio e Cidinha Sidoca. Caracterizado como um romance de formação por narrar o processo de formação literária da personagem Maria Nova, o texto de Evaristo se configura como uma produção da busca contemporânea pelo lugar enunciativo. E Maria Nova se apresenta como representante da busca pelo lugar enunciativo literário, uma vez que, para ela, é na literatura que se habita a possibilidade da herança, o dever discursivo ancestral, passado de dominação vigente. Entretanto, o romance de formação nessa produção contemporânea não se estabelece de maneira típica, uma vez que a narrativa de Conceição é constituída pelos fragmentos, no quais passado e presente se fundem e o ritmo do processo de rememoração se torna uma nova temporalidade. Essas características assumem papéis primordiais na elaboração do pensamento e formação da personagem, que ocupa temporalmente um entre-lugar discursivo, ao mesmo tempo que afirma sua emancipação, através da sua escrita, com ela logra resgatar a dolorosa história passada de sua gente. Ademais, trata-se da formação de uma mulher negra, características que não podem ser negligenciadas no processo de análise. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a analisar as mudanças do romance de formação, a partir da ótica do romance de formação feminino contemporâneo, detentor de algumas particularidades: flexibilidade estrutural, variedade temática, reorientação de conceitos, reconstrução de valores éticos, morais, religiosos e quebra de paradigmas sociais. Além de compreender que a elaboração do discurso literário de Maria Nova perpassa pelo locus social, no qual a expoliação das epistemologias negras é fator determinante para a sua evolução. A pesquisa pauta-se no método bibliográfico. Foi realizada a partir da leitura do romance Becos da Memória, da escritora Conceição Evaristo, e teve a trajetória da personagem Maria Nova como objeto específico de análise. Utiliza-se as definições de Bakhtin em Estética da Criação Verbal sobre o romance de formação, além dos conceitos de Maria Gabialdi sobre o Buda feminino contemporâneo, por entender que o primeiro não é suficiente para a análise dos escritos femininos contemporâneos. Analisados os fragmentos da narrativa que indicam que o discurso da personagem é construído pela ideia do herói no processo de se tornar alguém, mas também envolto de barreiras históricas, ou seja, entende-se Becos da Memória como um romance de formação feminino e, por isso, detentor de qualidades peculiares. Destino, caráter, contexto histórico se fundem na construção do ser. Acima disso, entende-se que esse ser está sendo forjado a partir de uma visão social do outro, ou seja, tem as suas epistemologias e própria existência usurpadas em seu processo de autorrealização. A passagem de Maria Nova, a transição vivenciada nesse romance de formação, perpassa passados distantes e presentes instáveis, vivências que cronologicamente coexistem no imaginário cotidiano de um povo. Maria Nova existe e reflete a sua existência a partir das memórias de seus ancestrais e, acima de tudo, compõe a teia de conhecimentos em busca de reconfigurar a ótica sobre essas epistemes. Escrever sobre a sua história é conhecer a história de um país, conhecer múltiplas faces de um mesmo fenômeno.